Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos entender o que uma fera mística voadora mitológica tem a ver com uma predileção masculina. Bem-vindos ao episódio de hoje, os traços da Quimera. Então, produção, solta a vinheta. Segundo a mitologia grega, a Quimera é um ser híbrido da mitologia grega, com a capacidade de lançar chamas pelo nariz, sendo filha de dois outros monstros colossais: Equidna, com seu corpo metade mulher e metade serpente, e também de Tifão, o maior e mais temível monstro das lendas gregas, tendo como irmãos a Hidra de Lerna, o Cérbero e outras criaturas mitológicas. Era uma figura com corpo de leão e três cabeças, sendo uma de leão mesmo, uma de cabra e outra de dragão, possuindo ainda um par de asas e uma cauda, que na verdade era uma serpente. Segundo a lenda, a quimera era o animal de estimação do rei de Cária, que depois de escapar do seu dono, buscou refúgio em uma região montanhosa da Lícia. Durante o tempo em que esteve nas montanhas, a quimera aterrorizava a região, até o momento em que o rei local ordenou a Belerofonte, um forte e valente guerreiro semideus, que acabasse, de uma vez por todas, com o animal. E quem disse que isso é problema meu? Bom, então acho que já deu para absorver a ideia de que quando mencionamos algo relacionado à quimera, isso passa uma ideia de miscelânea, conglomerado, mistura de coisas distintas que de algum jeito estão reunidas de forma coesa. Pois bem, guardem isso na mente aí, porque eu trouxe um artigo que vai falar sobre microquimerismo e telegonia, para entendermos um pouco mais sobre esses temas e levar a hipótese de que há uma percepção consciente e até subconsciente entre os homens do motivo deles não optarem por ter relacionamentos sérios com mulheres promíscuas e o porquê o sexo masculino valoriza a virgindade feminina e o histórico baixo de parceiros sexuais anteriores da mulher. Bom, então eu vou ler alguns trechos para vocês de um artigo publicado pelo Fórum Legado Realista, em 25 de janeiro de 2022, ou seja, ainda recente, o qual eu vou deixar a devida referência tanto na descrição do Instagram, quanto no comentário fixado do respectivo episódio, para vocês se aprofundarem caso queiram. Mas sem mais delongas, vamos à leitura do artigo. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Abre aspas. Pesquisas científicas convincentes revelaram que os insetos e os mamíferos do sexo feminino são capazes de absorver DNA estranho através das células de seus corpos. Nos seres humanos, já foi demonstrado de forma convincente que este fenômeno ocorre durante a gravidez, quando o material genético do bebê em crescimento funde-se com áreas do cérebro da mulher, afetando suas chances de desenvolver a doença de Alzheimer. As evidências sugerem agora que os animais do sexo feminino podem incorporar dentro de si DNA do esperma de parceiros sexuais anteriores. Este DNA estranho acaba depois por fazer parte dos filhos futuros, após a mulher ser bem-sucedida em engravidar de um homem totalmente diferente. No nosso mundo, isso significa que os filhos que o homem vier a ter com uma mulher promíscua podem ter genes de parceiros sexuais anteriores. Existem também estudos sociológicos que revelam que quando a mulher teve mais do que dois parceiros sexuais, os casamentos são mais suscetíveis de acabar, o que gera um apoio adicional para o antes suspeito campo da telegonia, que se propõe a revelar a existência de motivos genéticos para não iniciar um casamento com uma mulher promíscua. As crianças que vier a ter com ela podem ter o pool genético poluído pelos seus encontros aleatórios anteriores e pelos seus encontros casuais. A telegonia é uma ideia avançada inicialmente por Aristóteles e ela alega que os filhos podem herdar os genes dos parceiros sexuais anteriores. Esta ideia não tinha suporte científico até que as evidências se amontoaram em favor do microquimerismo, que é o fenômeno no qual um DNA estranho passa a se incorporar no genoma de um indivíduo. Surpreendentemente, poucas pesquisas foram feitas. Entretanto, todas as evidências indicam que este é um fenômeno genético
comum por todo o reino animal. Um estudo importante em torno de moscas mostrou como as fêmeas incorporavam o DNA dos parceiros sexuais anteriores e como mais tarde os traços desse DNA masculino se manifestavam na prole que elas vinham a ter com machos totalmente distintos. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, descobriram que, pelo menos nas moscas de fruta, o tamanho da descendência era determinado pelo tamanho do primeiro macho com quem a fêmea acasalou, e não com o segundo macho com quem ela gerou a descendência, ou seja, com quem ela teve a prole. Os cientistas envolvidos no estudo lançaram a hipótese de que o DNA do esperma é absorvido dentro dos órgãos femininos, sem, no entanto, fertilizá-los. Os pesquisadores sugeriram que o efeito deve-se a moléculas que se encontram dentro do fluido seminal do primeiro macho. São absorvidos pelos órgãos femininos que ainda não estão amadurecidos, influenciando posteriormente no crescimento da descendência dos machos subsequentes. Já foi observado que o corpo humano feminino age como uma espécie de esponja em relação ao DNA estranho que é depositado dentro dele. O estudo citado acima tem duas implicações. A primeira é que a mulher pode absorver DNA suficiente durante a sua vida que venha a causar uma mudança no seu fenótipo, ou seja, na sua aparência e no seu estado de saúde geral. Pode haver alguma verdade na frase cara de vadia, onde uma mulher altamente promíscua sofre alterações na sua aparência física devido aos variados tipos de esperma de homens que foram depositados dentro dela. A segunda implicação emana do fato de que é cientificamente conclusivo que as mães solteiras têm DNA dos seus filhos bastardos a viver permanentemente dentro dos seus corpos. Qualquer homem que se reproduza com uma mãe solteira irá ter filhos que tem dentro de si DNA dos seus filhos bastardos, que obviamente inclui DNA de seus pais ausentes. Fecha aspas. É mesmo? Foda-se. Bom, então eu vou parar nesse trecho aqui do artigo, mas ele segue, ele fala ainda que isso foi também observado em cachorros, aí ele mostra um certo gráfico lá de questão de porcentagem, de que quando é virgem, o quanto que dura mais o casamento e tudo mais, mas nós vamos parar por aqui também para ficar não muito extenso, tá? Até porque, para corroborar com as informações compartilhadas nesse artigo que eu acabei de ler alguns trechos para vocês, eu separei uma análise da pastora Sara Shiva, que ela concedeu no podcast do Inteligência Limitada, onde ela aprofunda um pouco mais sobre esse tema. Traz aí, produção. Você sabe qual é a matemática cerebral disso? É que o homem não acredita em palavras. O cérebro masculino não acredita em palavras. O cérebro feminino acredita. Então o homem fala da boca pra fora e ele olha o comportamento da mulher. E as mulheres, elas se projetam. Ai, como eu acredito, ele também acredita. Que história linda. Só que não. O homem acredita em atitudes. Exato. O cérebro masculino acredita em atitudes. Exato. E aí, se a gente não estuda a mente um do outro, a gente se lasca. Porque o que acontece? Para a mulher, é necessário ela ouvir. E o homem, ele precisa ver a mulher agir. Não adianta nada ela dizer, sabia que você é o primeiro homem que eu durmo na minha vida. E deu pro cara em um mês, ele não tá nem aí, é porque ela tá falando. Ele só tá contando tem um mês que ele tá pegando a mulher e fazendo tudo que ele quer. Porque ele acredita quando fica um ano sem. Um ano cozinhando. Aí ele fala, velho, se ela aguentou a minha, ela primeira vez. Ela transa na primeira vez. Eu nunca fiz isso. Você é o primeiro. Ele fala assim. Tá bom. Isso, eu sou iluminado do planeta Terra que você resolveu dar pra mim porque eu sou o bonitão. Vou contar uma história. Eu sou o Brad Pitt. Vou contar uma história que aconteceu. Eu falo assim, tá bom, engana que eu gosto. Aí ele fala, isso, tô acreditando, vamos, ó, só a mosquinha, vamos, Isso. Vamos, o cara... Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, mas como faz tanto tempo, a pessoa não vai se importar, porque ela nem deve lembrar. Mas só não fala o nome, pelo amor. Nem lembro o nome, faz tanto tempo. Tá Só estereótipos. Tô falando de, sei lá, eu tinha uns 20 anos de idade, tô com 50 agora. Vai, nossa, eu não acredito, você tem 53. 50, conservado no máximo, vou fazer 29. 54 esse ano. Não acredito. Aí a menina, mesma coisa, assim, sabe que eu só fiz isso uma vez. Passou um pouquinho de uns 10 minutos, ela falou assim...
sabia que eu só fazia isso com meu namorado. Eu falei, pô, já aumentou, era uma vez. Opa! Foi só com o namorado. Tá elástica essa Aí lógica, depois ela falou né? assim, sabia que... elástica. Aí ela, acho que eu não lembrava, ela falou assim, sabia que eu não faço isso com todo mundo. Eu falei, pronto. Daqui a pouco, sabe que eu só faço... uma vez, só depois a com o torcida do namorado. Corinthians. Isso, na do Flamengo não no entra. Flamengo não. Então, isso falar. isso é uma frase que é um tabu, mas a gente não tem vínculo com o politicamente correto. Então, assim, pro homem, o passado do cônjuge, da esposa, é o mais importante. Pra mulher, o futuro do marido é o mais importante. É diferente, né? Exatamente. Temporalmente. Por que pra mulher o passado não importa tanto? É Minha mulher diferente. conhece minhas Porque a vezes, mulher tem busca amizade. segurança. É Mulher diferente. busca segurança. E existe uma questão fisiológica Mas o também, passado além não da pode segurança. criar uma insegurança? Não, porque se o potencial dele é de explodir, virar um grande líder, um grande protetor, Mas a existe segurança tá também- garantida. Existe, além disso, existe uma questão fisiológica que é inconsciente. Se você olhar os órgãos genitais, eles são projetados a comunicar pra gente alguma Sim, coisa. um é pra fora, outro é interno. Isso. O homem, a mangueirinha pra fora, que a mulher pensa, vou ter que lavar com água sanitária esse raio desse negócio, não sei o quê, entendeu? A mulher, vou ter que passar álcool 70, né, que raio de não sei o quê, fazer um monte de exame. O cara, ele pensa, entraram na minha caverninha, sujaram minha caverninha, como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou... Pro homem é muito mais complexo, e agora eu vou te dar uma base bíblica pra isso. Na Bíblia falava que quando morria o marido, o irmão tinha que casar com a viúva. Mas eu vou te dar uma base agora bíblica e vou te dar uma base científica. O irmão É uma lei judaica. Era uma Como é das que chama? Você leis. lembra do nome? Resumindo a história. Na Bíblia mostra... Levirato. Obrigada. É em Levítico. Levítico. Deve estar em Levítico aí. Acha em Isso, sem Levítico. dúvida. Qual é o endereço pra mim? Levirato. Vamos lá. O que acontece? O homem tinha que casar... O homem morreu. Morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E para aquela época, você não deixar uma descendência era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia, era. Então, tem na lei deles que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva e diz assim, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Exato. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega. Que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, é um portal. Todos os parceiros. O quê? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. Quando eu me converti há anos atrás, só fazendo um parênteses para dar um testemunho, porque tem gente que pode estar nos ouvindo entrando em desespero, especialmente mulheres nesse momento. Meu Deus do céu! Que carga genética na minha vida! Eu tô perdida. Vamos lá, eu tenho 51 anos, quando eu tinha 24 eu me converti. Eu era uma mulher perdida mesmo nessa área, ignorante, uma mulher do mundo, tinha vida sexual como pessoas do mundo, fazia sexo sem nenhum critério, era completamente sem noção, não tinha entendimento nenhum do que eu tô falando aqui. Eu entrei em abstinência sexual algum tempo depois, mais ou menos eu levei 2 anos para ser liberta, porque é uma libertação intelectual que você passa, emocional e espiritual. São espiritual e corpo, são 3 níveis que você tem que passar a libertação. 2 anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência, em consagração sexual. Eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção e eu tô fazendo aquilo que Deus me mandou e sou feliz assim. Mas, vamos lá, vamos entender. Um dos motivos que Deus me mostrou que eu tinha que ficar mais de 10 anos em consagração era porque eu tinha tido vida sexual por mais de 10 anos, assídua, com vários parceiros. Então o Senhor falou pra mim, você precisa purificar o seu organismo. E aí vem uma ação do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem uma ação do próprio corpo, uma regeneração celular, porque de fato a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo pro teu corpo como se fosse uma droga. Isso não é falado, porque isso é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. As pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, isso não fala isso não, bafa o caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, e a verdade que a gente estava falando aqui é às vezes ruim de falar, mas o amigo vai falar a verdade.
O homem realmente ele se importa, não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive saiu uma matéria, se você der um Google, você vai achar, se der um Google aí, acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. Descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar, sem passar por um processo de limpeza, e ela fizer sexo, sorte e chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, veio uma criança louro de olho azul. Sim. É mesmo? Tá aí, ó. Bota aí. Tem aqui, ó, cientistas da universidade. Na tela. Que é uma resposta do Google. Tá. Aqui, ele tá falando, que os cientistas da Universidade de New Shaw, na Austrália, descobriram que filhos podem dar características de ex-parceiros sexuais da mãe. O fenômeno foi observado em moscas da espécie... Ainda bem que nós não é mosca. Exatamente. Não, mas isso foi só uma das pesquisas com moscas. Tem várias pesquisas. Tem outra pesquisa, por exemplo, que eles descobriram que DNA de homem encontrado no corpo de moças virgens... Ué? Qual a explicação? De moças virgens, perdão. Tá. De moças que tinham abortado. E moças que tinham abortado, eles descobriram que o DNA do filho, de cada filho abortado, ficava pra sempre no sangue dela. Caramba. Aí eles acharam moças com DNA de homens que elas nunca tinham nem engravidado nem abortado. Não eram virgens. E aí eles foram pesquisar, foram descobrir que o DNA era compatível com o parceiro sexual delas. Ou seja, eles foram descobrir que o DNA poderia ficar no corpo da mulher por ela engravidar ou por ela até abortar, que aí vem uma questão muito séria. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre aborto, pra gente explicar a questão espiritual. Sim. Que realmente o sangue vai chamar, o DNA do menino vai chamar no reino do espírito. Por isso que o aborto é um crime espiritual muito violento, porque o sangue da criança vai clamar diante de Deus, no sangue da mulher. Isso é um negócio muito sério. Mas volta pro assunto. Mulheres que nunca tinham engravidado, nunca tinham tido um aborto, tinham DNA. E aí, então, essa é uma das pesquisas com insetos. Foi feita pesquisa com animais. Tem várias pesquisas, só uma das que te mostraram. Só que esse é um assunto que é óbvio que tem uma conspiração, entre aspas, né? Sim. Falando, cala a boca, porque imagina, vai fechar motel, vai fechar a indústria de pornografia. A indústria do sexo. A indústria do sexo vai falir. Se isso sair em todos os jornais. Você entendeu? Então, o que ele estava falando? Para o homem é importante o passado da mulher. Ai, é machista. Não é machista. Existe uma questão fisiológica para o homem que é inconsciente e que a mulher, quando ela não entende isso, ela não gosta de homem. Ela não gosta de homem. Tem muita mulher que não gosta de homem. Ela quer um boneco para desfilar e para tirar fotos. É verdade. Sabe, tio? É verdade. Tem muita mulher que não gosta de homem. Exatamente por isso que a Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas as esposas têm que respeitar os maridos. Não existe um mandamento bíblico que a esposa tem que amar o marido. É verdade. O amar o marido é um bônus que acontece numa mulher altamente sofisticada espiritual e o marido recebe isso de muito bom grado, mas o dever da esposa é respeitar ele. É muito cristão da sua parte. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Sarah Shiva estava acompanhada nesse podcast por um produtor de conteúdo chamado Lucas Scudler, que, se eu não me engano, eu já citei ele como referência lá no começo do canal. Além do próprio Rogério Vilela, que é o host do podcast. E essa última frase dele de que, abre aspas para o Lucas Scudler, por isso que a Bíblia fala que os maridos têm que amar as esposas, mas as esposas têm que respeitar os maridos. Não existe um mandamento bíblico no qual a esposa tem que amar o marido. Amar o marido é um bônus que acontece numa mulher altamente sofisticada e espiritual, e o marido recebe isso de muito bom grado. Mas o dever da esposa é respeitar ele, fecha aspas. Eu achei particularmente interessante e foi um dos motivos que há tempos atrás me levou a deixar de acompanhar o conteúdo dele, e me permitam explicar alguns motivos. Obviamente que com esse tipo de discurso dá para perceber que o público dele é mais feminino. Mas uma coisa que me intriga nessa fala é o seguinte: eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, mas sou um franco admirador da lógica. E quando você fica restrito a possíveis brechas pelo que não está escrito, sem analisar o efeito e o contexto que isso vai gerar do outro lado, você na verdade fica abrindo mais uma brecha ao invés de construir uma ponte, que imagino que seja o objetivo do Lucas. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Pelo fato de estar escrito que a mulher deve respeito e não amor ao homem, que o amor, segundo Lucas diz, é um bônus. Então também podemos entender que, como está escrito que o homem deve amar a mulher e não respeitá-la, o respeito a ela também seria um bônus? Ou seja, o homem não tem por obrigação respeitá-la, e sim amá-la, provendo e protegendo para ela. É isso?
Então, nesse cenário, se um cara está protegendo a sua esposa e não deixando faltar nada para ela, mas ele a trata com desrespeito, sendo estúpido, grosseiro, desprezando aí outras coisas, significa que ele está cumprindo o papel dele? E se amor e respeito são conceitos distintos, mas há um ditado popular que diz que sem respeito não há amor, não estariam vocês cobrando que os homens oferecessem as duas coisas quando lhes é oferecida em troca apenas uma? É por esse tipo de fala que eu acredito que os conservadores e tradicionalistas não vão conseguir conciliar nada, porque eles não têm coragem de cobrar das mulheres aquilo que eles cobram dos homens. Bom, e mais um trecho que eu vou falar aqui para vocês que eu acho importante sobre a fala do Lucas é o seguinte, só ressaltando que o que eu vou falar agora é em termos de relacionamento sério, ou seja, isso não vale para relacionamento casual, leitado e ghost, nem nada do tipo, beleza? Uma vez, o Raccoon falou, e eu concordo plenamente em número, gênero e grau com ele, o seguinte: para o homem, se a mulher não tiver um sentimento afetivo e sexual verdadeiro pelo cara, e se ela não quiser fazer as coisas por ele de forma voluntária, o relacionamento perde o sentido para o homem, e as coisas não ficam muito diferentes de prostituição, onde você faz algo motivado pelo dinheiro que vai receber pelos seus serviços. E além disso, eu já falei aqui para vocês que geralmente, quem é o romântico no relacionamento é o homem, e as mulheres gostam de receber esse romance, e não necessariamente elas são românticas. Então, assim, o que faz essas pessoas que têm esse tipo de discurso pensar que seria suficiente para um homem que ainda quer ou que já quis relacionamento, saber que o que lhe será entregue é apenas respeito e não amor, sendo que os homens em geral também desejam ser amados por aqueles a quem ele ama? E outra, propagando esse tipo de argumento, mesmo que de forma indireta, você acaba reforçando a teoria da lei de Briffaut, que inclusive nós trouxemos aqui na íntegra no canal. Então, para quem não souber do que se trata, vale a pena conferir lá e depois voltar aqui, tá certo? Mas que de forma resumida diz o seguinte: a mulher não ama, ela se relaciona com alguém pelo período no qual ela veja algum benefício nisso. Consequentemente, isso acaba reforçando o nosso argumento. Então, cá entre nós, vocês acham mesmo que isso vai ser suficiente para fazer com que os homens voltem a se interessar por casamento? Eu não sei você que está me ouvindo, mas eu suspeito que não. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. E para arrematar o episódio de hoje, já que tocamos no assunto de tradicionalismo, eu separei um short do Whatever Podcast, onde o host, Brian Atlas, diz o porquê apenas mulheres tradicionais merecem tratamento tradicional. Produção, traz mais um para a gente traduzir aqui. How about this? Only traditional women deserve traditional treatment. I don't think women who do OnlyFans are deserving of the chivalrous treatment because they're engaged in sex work. I completely disagree. Just because you do OnlyFans doesn't mean that the guy shouldn't pay for the first date. A man should pay either way. Yeah. They should Even always if pay. she's a prostitute. It's Yeah. OnlyFans Still isn't a woman. prostitute. Even if she's a stripper or a prostitute. Because they're She's still a a man, woman. so that's their job. They pay. So what you're saying is it's because he's a man. So he should be a gentleman. Yes. But who is Absolutely. deserving of gentlemanly treatment? Wouldn't you say it's ladies? Just What if because she's you're not a OnlyFans lady? Doesn't mean you're not a lady. Yes, if you're engaged in sex work, you're not a lady. Not Yeah, everyone but like wait, has says sex who? on OnlyFans. That though, guy too. should- Says the patriarchy right here. Says tradition. Well, that's your opinion. That but guy- like- It's not Tradition my- is not an opinion. It is well, historical then I wouldn't want to fact. be with. Então vamos iniciar a tradução, abre aspas, para o Brian que inicia o diálogo. Que tal isso? Apenas mulheres tradicionais merecem tratamento tradicional. Eu não acho que as mulheres que fazem OnlyFans são merecedoras de um tratamento cavalheiresco, porque elas estão envolvidas com prostituição. Aí uma das mulheres da bancada começa a retrucar. Eu discordo completamente. Só porque você faz OnlyFans, isso não significa que o cara não deveria pagar pelo primeiro encontro. Um homem deve pagar de qualquer maneira. Aí o Brian pergunta, mesmo ela sendo uma prostituta? E a mulher responde, sim, ela ainda é uma mulher. E o Brian volta a questionar, uma stripper, uma prostituta? E a mulher responde novamente, eles são homens, a obrigação deles é pagar. E aí o Brian tenta entender novamente. Então o que você está dizendo é que pelo fato dele ser homem, ele deve ser um cavalheiro, mas quem seriam merecedoras desse tratamento cavalheiresco? Não seriam as damas? E se ela não for uma dama?
Aí a mulher responde: isso não significa que você não é uma dama. Aí o Brian contra-argumenta: se você está envolvida com prostituição, você não é uma dama. E a mulher pergunta: não? Por quê? Quem disse? E o Brian retruca: o patriarcado diz isso. Aí um outro cara da bancada ajuda o Brian no argumento dizendo o seguinte: a tradição diz isso. E a mulher responde: bem, essa é a sua opinião. E o cara volta a responder: não, tradição não é opinião, é um fato histórico. Fecha aspas. Machista! Vamos recordar aqui qual seria o significado de merecimento. É uma palavra que vem do latim merere, que significa ganhar algo como recompensa, sendo, por definição, algo que você conquista através de um esforço. Então, enquanto houver discursos como este que incentivam mulheres a entender que elas estão predestinadas a algo só pelo fato de existirem, desconsiderando a relação entre esforço e merecimento, além do fato de não atribuir responsabilidade a elas pela parte que lhes cabe, suspeito que dificilmente haverá uma reconciliação. E os homens continuarão a manter distância, porque, seguindo a linha de raciocínio de produtores como Lucas Skudler, se nem a parte que, segundo a Bíblia, seria obrigação delas, que seria, no caso, respeito, né? Elas estão fazendo, e muito menos a parte do bônus, que seria um amor ao qual os homens também se interessam, seria oferecida a eles, como é que vocês esperam convencer esses homens? Com argumentos pseudo-conservadores que não conservam nada e de uma forma camuflada tentam jogar o peso em cima dos homens, aliviando o fardo das mulheres, sem lhes oferecer nada em troca, a escravidão já foi retirada da lei e abolida há muito tempo. E antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas que estão disponíveis tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá certo? Falando agora sobre o YouTube, não se esqueça de verificar sua inscrição. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Isso ajuda bastante a gente para fazer também o canal crescer e divulgar o conteúdo, tá? Bem como você também compartilhar esse vídeo ou podcast com outras pessoas, tá? Além disso, você também pode ajudar deixando o seu like e interagindo conosco na seção dos comentários. Já sabe, para você ficar à vontade, e já sabe o que aquele à vontade significa, beleza? Na questão do Spotify, também não se esqueça de fazer a avaliação do podcast. Como que você faz isso? Na página principal, você clica nos 3 pontos, escolhe o submenu, que tem o ícone de uma estrela, e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso ajuda bastante a mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, certo? Para quem quiser entrar em contato com o canal e também mandar relatos como esse, você pode usar tanto a DM do Instagram ou também o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.